Houve um tempo em que eu pensava que o pior tipo de escuridão era a que existia fora de nós. O tipo de escuridão que te faz hesitar ao atravessar um corredor ou te faz trancar a porta 2 vezes antes de dormir. Mas naquela noite, naquela sala cheia de reflexos, descobri que a verdadeira escuridão, a mais aterrorizante, é aquela que vive dentro de nós. Porque quando olhei no espelho, não vi apenas a mim mesmo, vi algo que estava esperando. E agora, enquanto conto essa história, ainda sinto o frio daquele reflexo, observando. Eu me chamo Daniel, e na época dos eventos que vou relatar eu tinha 24 anos. Trabalhava como assistente noturno em um museu de arte antiga, em uma cidade que, por sua aparência pacata, escondia segredos antigos demais para serem mencionados em voz alta. O museu em si era um monólito decadente, erguido no século XIX, e apesar de sua fachada de mármore esculpido, estava podre por dentro. As paredes respiravam uma história sufocante de morte, loucura e algo mais. Éramos 4 naquela noite. Lucas, 26 anos, trabalhava como vigia noturno comigo. Ele era meu melhor amigo desde a adolescência, e embora nosso trabalho fosse tranquilo, Lucas sempre foi inquieto, sempre atrás de algo, aventuras, respostas, o desconhecido. Sara tinha 23 anos, estava no último ano da faculdade de História e fazia estágio no museu. Ela tinha um fascínio pelo passado, e sua mente lógica e curiosa sempre buscava explicações racionais. Mas naquela noite, as explicações racionais não nos salvariam. E por fim, havia Ana. Ela era apenas 1 ano mais nova que eu, 23, uma restauradora de arte. Ana era o tipo de pessoa que você olhava e pensava, nada pode abalá-la. O tempo desgastava, mas ela não. Pelo menos era o que todos acreditavam. Até aquela noite. Tudo começou quando estávamos arrumando a ala recém-inaugurada. O diretor do museu havia recebido uma doação misteriosa, um espelho supostamente renascentista, com moldura entalhada em ouro negro. Ninguém sabia ao certo de onde viera. Só sabíamos que havia chegado como um presente, mas o doador permanecia anônimo. Sua superfície era impecável e o reflexo que mostrava era de uma clareza assustadora, como se enxergasse além da pele, além da carne, direto para dentro da alma. Lucas, com seu típico senso de humor negro, foi o primeiro a brincar. Isso aqui parece uma janela para o inferno, ele disse, tocando a superfície fria do espelho. Rimos, mas logo o riso se desfez. Algo naquela peça não estava certo. Quando Lucas retirou a mão, uma marca embaçada ficou como uma sombra persistente. E então ela desapareceu, como se tivesse sido sugada de volta para dentro do vidro. Sara, sempre cética, aproximou-se. Provavelmente uma reação química, disse sem desviar os olhos do espelho. Mas sua expressão traía uma dúvida que não queria admitir. Ana permaneceu em silêncio, os olhos fixos no reflexo. Eu, por outro lado, comecei a sentir um arrepio subindo pela minha espinha. A noite avançava e o trabalho parecia interminável. Decidimos fazer uma pausa e nos reunimos na sala principal, onde o espelho havia sido colocado, agora coberto por um tecido grosso de veludo. Eu não conseguia parar de pensar nele. Sempre tive uma sensibilidade para coisas antigas, uma intuição que me alertava quando algo estava fora do lugar. E aquilo estava definitivamente fora do lugar. Vamos dar uma última olhada antes de irmos embora, sugeriu Lucas, com aquele sorriso de quem está prestes a fazer uma besteira. Sara revirou os olhos, mas a curiosidade falou mais alto. Eu hesitei e algo dentro de mim gritava para sair dali, mas como todos, fui até o espelho. Quando Lucas puxou o pano de veludo, a sala ficou estranhamente fria. Não era uma queda de temperatura comum. Era como se o ar ao nosso redor estivesse sendo drenado. O reflexo no espelho não era exatamente nosso. Havia algo de errado. Nossos rostos estavam ligeiramente distorcidos, como se os traços tivessem sido retorcidos de uma forma sutil, mas grotesca. Mas o pior ainda estava por vir. O reflexo de Ana começou a se mover por conta própria. No começo pensamos que era apenas uma ilusão de ótica, algum jogo de luz que nossos olhos cansados estavam interpretando errado. Mas então ela se virou, no reflexo, e sorriu para nós. Não era o sorriso de Ana, era algo vazio, perverso. Aquilo nos congelou no lugar. Ana, a verdadeira Ana, estava ao meu lado, pálida, a boca entreaberta e um grito que não conseguia sair. Lucas foi o primeiro a agir. Ele deu um passo à frente e bateu com força no espelho. O impacto ressoou pela sala, um som oco, profundo, como se ele tivesse atingido algo vivo. As luzes começaram a piscar violentamente e o espelho se abriu. Não de forma literal, mas como uma ferida. A superfície líquida e prateada se rasgou e algo saiu de dentro dela.
Uma mão, pálida, magra, com dedos longos e deformados. A mão de um corpo que havia ficado preso ali por muito, muito tempo. Corremos. É claro que corremos. Não havia mais lógica, não havia mais ciência que explicasse o que estava acontecendo. O espelho era um portal, uma passagem para um lugar que ninguém jamais deveria ver. O problema era que ele não era uma janela apenas de ida. Algo havia se libertado. Fomos parar nos corredores escuros do museu. As portas se trancando sozinhas, o eco de nossos passos se multiplicando como se houvesse dezenas de nós correndo por ali. Mas não estávamos sozinhos. Sentíamos suas presenças, sombras que se moviam entre as sombras, sussurros que nos seguiam e aquele frio horrível que se espalhava por nossos ossos. Finalmente, encontramos uma saída, ou assim pensávamos. A porta dos fundos que dava para o pátio estava aberta, balançando suavemente como um convite. Mas antes que conseguíssemos alcançá-la, Lucas caiu. Eu juro que o vi tropeçar em uma sombra, como se algo invisível o tivesse segurado pelos tornozelos. Ele gritou, e quando olhamos para trás, ele estava sendo arrastado de volta, em direção ao espelho. Ana e Sara tentaram segurá-lo, mas não havia força no mundo capaz de deter aquilo. Eu assisti, impotente, enquanto Lucas era puxado para dentro do espelho, sua figura desaparecendo nas profundezas daquela superfície líquida, como uma pedra afundando em um lago. Com um estrondo, o espelho se fechou. Nos dias seguintes, o museu fechou para reformas. Nunca mais encontramos Lucas, nem conseguimos explicar o que aconteceu. O espelho, no entanto, permaneceu lá, trancado, escondido em algum lugar onde ninguém mais pudesse tocá-lo. Mas às vezes, quando estou sozinho e olho para qualquer superfície reflexiva, sinto uma presença do outro lado. E sei que ele está lá, esperando. Há coisas que os seres humanos não deveriam ver. Há verdades que, quando reveladas, destroem nossa percepção da realidade. Eu costumava acreditar que o mundo era simples, ordenado, uma sequência lógica de eventos que começava com o nascer do sol e terminava com o seu ocaso. Mas naquela loja, depois da meia-noite, aprendi que existem frestas entre o que vemos e o que realmente existe. E agora, depois de tudo o que aconteceu, eu não consigo mais dormir. Porque eu sei o que está lá fora, esperando. Meu nome é Daniel, e na época dos acontecimentos, eu tinha 22 anos. Eu havia acabado de largar a faculdade. Não porque eu queria, mas porque a vida tinha suas exigências mais imediatas. Contas a pagar, comida para comprar. Meu pai tinha falecido um ano antes, e minha mãe trabalhava como enfermeira em uma cidade vizinha. Então era eu por mim mesmo. Quando consegui o emprego na loja de conveniência aberta 24 horas por dia, parecia a oportunidade perfeita para conciliar um trabalho que não exigisse muito de mim, enquanto eu pensava no que faria com minha vida. A loja ficava no subúrbio, uma área tranquila, com pouco movimento à noite, exceto por caminhoneiros ou bêbados que apareciam ocasionalmente para comprar cigarros ou cerveja. Logo no meu primeiro turno, conheci o cara que eu substituí, Marcos. Ele era um pouco mais velho, devia ter uns 30 anos, e tinha aquele olhar distante de quem já viu mais do que deveria. Ele parecia aliviado por estar saindo do turno da noite, como se tivesse escapado de algo. Cuida bem da loja, garoto. E, só uma coisa. Nunca pergunte a eles o que estão comprando. Disse sem mais explicações, enquanto saía pela porta, deixando-me com mais perguntas do que respostas. As primeiras noites passaram sem grandes problemas. Eu limpava, reorganizava as prateleiras, conferia o estoque e esperava o próximo cliente aparecer. Sempre depois da meia-noite, algo no ar mudava. Era como se o espaço ao meu redor ficasse denso, mais pesado. Uma brisa fria entrava pela porta automática, que se abria sem que ninguém a acionasse, e por alguns segundos o tempo parecia parar. Não dei muita importância no início, achando que era minha mente pregando peças devido ao cansaço. Mas na quinta noite, tudo mudou. Eram 2h13 da manhã, um horário que mais tarde aprendi a temer. Um homem entrou na loja. Ele usava um terno completamente fora de moda, algo que parecia ter saído de uma revista dos anos 50. Seus olhos eram fundos e escuros, como se não tivessem luz. Ele se aproximou do balcão sem olhar para os produtos nas prateleiras e disse, em uma voz baixa e rouca: "Preciso de 1 litro de éter e uma garrafa de óleo de âmbar. É urgente." Eu encarei, confuso. Pensei em perguntar se ele estava em algum tipo de festa de cosplay ou brincadeira de mau gosto, mas me lembrei do aviso de Marcos. Nunca pergunte a eles o que estão comprando.
Então, engoli em seco, e disse: Não temos isso, senhor. Posso lhe oferecer outra coisa? O homem olhou para mim, e por um breve instante, seus olhos pareciam ainda mais fundos, como se eu estivesse sendo sugado para dentro daquele vazio. Ele então sorriu, um sorriso que não era humano, e saiu sem dizer uma palavra. Depois daquela noite, percebi que aquele cliente não era o único estranho. As semanas seguintes trouxeram mais visitantes bizarros. Um homem com pele escamosa que parecia ter saído de um pesadelo marítimo veio pedir água da fonte dos reinos submersos. Uma mulher, vestida com um longo manto preto, procurou por pó de ossos de estrelas. Eu sabia que essas coisas não existiam no nosso mundo, mas eles pediam com uma naturalidade assustadora. Comecei a notar que o relógio da loja, que sempre ficava na parede atrás do banco, parava às 2h13 todas as noites. Era o mesmo horário que o homem com o terno antiquado havia entrado. Foi quando compreendi. A loja, depois da meia-noite, deixava de ser um simples lugar de compras. Ela se tornava um ponto de passagem. Uma porta entre mundos. Aqueles clientes não eram deste mundo, e a loja estava servindo como um balcão de atendimento para entidades de dimensões além da nossa compreensão. Eu queria desistir. Queria sair correndo e nunca mais voltar. Mas algo me prendia lá. Talvez fosse a curiosidade mórbida. Talvez o medo de que, se eu parasse de trabalhar ali, essas entidades viessem atrás de mim. Eu sentia que a loja, de alguma forma, estava viva. Ela precisava ser atendida, e eu era o encarregado disso. Na minha última noite, algo ainda mais estranho aconteceu. Às 2h13, como sempre, a porta automática abriu, mas desta vez ninguém entrou. O ar na loja ficou pesado, denso, e uma voz ecoou pelas prateleiras. Um sussurro que vinha de todos os cantos ao mesmo tempo. Ele sabe demais. Minhas mãos tremeram, e por um segundo achei que ia desmaiar. Eu sabia que eles estavam falando de mim. Eu sabia que de alguma forma eu havia visto demais, aprendido demais. E agora eu era um problema para essas forças incompreensíveis. Foi então que algo se materializou no centro da loja. Uma figura alta, indistinta, envolta em sombras, com olhos que brilhavam com um brilho amarelo doentio. Ela se aproximou lentamente do balcão, e senti meu coração parar. A loja precisa de um novo atendente, Daniel, disse a voz em minha mente. Você serviu bem, mas agora deve partir. Outros virão. Sempre há mais. Eu tentei correr, mas minhas pernas não se moviam. O ser estendeu sua mão, ou o que parecia ser uma mão, em minha direção. Senti uma dor aguda no peito, como se algo estivesse sendo arrancado de mim. Meus olhos começaram a fechar, e a última coisa que ouvi, antes de perder a consciência, foi o som da porta automática se abrindo de novo. Quando acordei, estava fora da loja, deitado no chão, com o céu ainda escuro acima de mim. A loja estava fechada, suas luzes apagadas. E eu sabia que nunca mais voltaria. Você já se perguntou o que acontece no turno da madrugada, quando as ruas estão vazias e os únicos sons que você ouve são o zumbido distante de um motor e o som abafado dos pneus contra o asfalto? Eu me fiz essa pergunta muitas vezes, mas nunca esperava encontrar uma resposta. Quando aceitei o emprego de motorista de ônibus, no turno da madrugada, parecia uma maneira fácil de ganhar um dinheiro extra. Mal sabia eu que naquele ônibus, algumas viagens iam muito além do que eu podia imaginar, e que se eu não fosse cuidadoso, aquela poderia ser minha última rota. Meu nome é Raul, e naquela época eu tinha 28 anos. Recém-casado, precisava de dinheiro extra para sustentar minha nova vida. Trabalhei como motorista de ônibus durante o dia, mas quando surgiu a oportunidade de pegar um turno noturno, eu aceitei sem hesitar. O salário era bom e as viagens eram tranquilas. Ou pelo menos, foi o que me disseram. Minha esposa, Ana, me apoiava, embora se preocupasse. Ela sempre dizia que havia algo errado com a madrugada, que as pessoas não eram as mesmas àquela hora. Eu costumava rir dessas superstições, até que comecei a perceber que ela estava mais certa do que eu jamais poderia imaginar. Meu primeiro turno na linha 104 começou de forma rotineira. Era uma linha que cruzava bairros isolados, onde poucas pessoas pegavam o ônibus à noite. O supervisor me avisou para ficar atento a qualquer coisa estranha, mas parecia mais uma brincadeira de quem já trabalhava ali há anos e gostava de assustar os novatos. Dirigi tranquilamente por quase uma hora. Os poucos passageiros que entraram pareciam normais. Até que, em um dos bairros mais afastados, vi um homem parado no ponto de ônibus.
Parecia bem vestido, mas havia algo de errado com ele. Seus ombros estavam inclinados de uma forma antinatural, como se seus ossos não estivessem no lugar certo. Eu abri a porta. "Boa noite", disse ele com uma voz rouca e arrastada. Não respondeu ao meu cumprimento. Apenas entrou e se sentou no fundo sem pagar a passagem. Eu me perguntei se deveria pedir o pagamento, mas havia algo no seu olhar que me fez pensar 2 vezes. Continuei dirigindo. Conforme a viagem avançava, olhava para o retrovisor e o via ali, parado, imóvel. Eu estava ficando desconfortável, mas segui em frente, tentando não pensar muito nisso. Na noite seguinte, a mesma coisa aconteceu. Outro passageiro estranho. Desta vez, era uma mulher com cabelo grisalho, vestindo um casaco sujo e com manchas escuras. Ela subiu no ônibus em um ponto que, até onde eu sabia, nem sequer fazia parte da rota. Assim como o homem do dia anterior, ela se sentou no fundo e ficou quieta, os olhos fixos em mim através do espelho retrovisor. Algo estava errado, e comecei a perceber um padrão. Esses passageiros não pareciam vir de bairros comuns, pareciam vir de algum lugar além. E a cada noite, seus rostos e corpos pareciam mais distorcidos. Suas peles estavam pálidas, os olhos vazios, e suas roupas pareciam ter sido retiradas de algum baú antigo, como se eles não pertencessem àquela época. Pior ainda, ninguém nunca descia. Eles simplesmente ficavam sentados, quietos, até o final da rota, quando eu estacionava o ônibus no terminal e todos os passageiros desapareciam. Uma sensação de pavor começou a se apoderar de mim. Eu estava começando a acreditar que esses passageiros não eram pessoas normais e que talvez eu estivesse levando eles para algum lugar que não deveria existir. Uma noite, decidi quebrar a rotina. Não fui para o final da linha. Em vez disso, dirigi direto para o terminal, sem avisar ninguém. Quando estacionei, me virei para confrontar os passageiros. Mas o que vi me deixou paralisado. Todos estavam olhando diretamente para mim. Seus rostos, antes estranhamente humanos, agora eram grotescos. Seus olhos estavam vazios, como buracos negros, e suas bocas se abriram em um sorriso macabro que parecia esticar suas peles além do limite. "Você está nos levando para o destino errado", disse o homem que eu havia pego no primeiro dia, sua voz reverberando pelo ônibus, como um eco de um lugar muito distante. Eu sabia que algo terrível estava acontecendo. O ônibus não era apenas um veículo, ele era uma espécie de portal, uma linha entre o mundo dos vivos e algo muito pior. Eu estava sendo usado para transportar essas entidades de um lado para outro, e estava preso nessa função, assim como eles estavam presos entre os mundos. Decidi que aquela seria minha última noite. Quando vi o primeiro passageiro aparecer no ponto, eu simplesmente continuei dirigindo. Não parei. Ele ficou me observando enquanto eu passava, seus olhos me seguindo até desaparecer na escuridão. Fiz o mesmo com os próximos. Não parava para ninguém. Não importava quantos estivessem esperando, eu passava direto. Quando cheguei ao terminal, sabia que algo tinha mudado. O ônibus parecia mais pesado e o ar estava denso. Eu me virei para ver se havia alguém no fundo, mas estava vazio. No entanto, a sensação de que eu ainda estava sendo observado nunca me deixou. Saí do ônibus tremo e nunca mais voltei. Eu pedi demissão no dia seguinte, sem dar explicações. Tentei esquecer o que aconteceu, mas as noites nunca mais foram as mesmas. Sempre que ouço o som distante de um ônibus cruzando a madrugada, sinto um arrepio na espinha e me lembro daqueles rostos vazios, da sensação de que algo estava tentando me puxar para o outro lado. A linha 104 ainda está em operação. E eu sei que outros motoristas já devem ter notado as mesmas coisas que eu. O turno da madrugada é traiçoeiro, e o que encontrei naquele ônibus me ensinou uma verdade perturbadora. Nem todos os passageiros que pegam o último ônibus são deste mundo. Aquela biblioteca era antiga. Não do tipo que você encontra em universidades modernas, cheias de vidro e aço, mas daquelas que pareciam ter saído diretamente de um filme gótico. Construída em algum ponto no final do século XIX, seus corredores ecoavam com o peso dos segredos que abrigava. Quando eu entrei pela primeira vez, o cheiro de papel envelhecido e madeira úmida me atingiu como um soco no estômago. O diretor da universidade havia dito que precisavam de alguém para o turno da noite, alguém que não se importasse em ficar sozinho durante horas a fio. Eu precisava do trabalho, e honestamente parecia fácil demais. "Tudo que você precisa fazer é manter o lugar em ordem", disse o diretor com um sorriso que parecia um pouco forçado. "Ninguém vem aqui à noite. Nunca."
A última palavra ficou no ar, pairando, como se fosse mais importante do que parecia. Foi na segunda noite que comecei a ouvir os sussurros. Eles vinham de algum lugar entre as prateleiras, mas eu sabia que estava sozinho. O eco reverberava pelos corredores vazios, como se os livros, com suas capas empoeiradas e páginas amareladas, estivessem cochichando entre si. A princípio tentei ignorar. Era uma velha biblioteca, afinal de contas. O tipo de lugar que se expande e contrai com o clima, fazendo os tipos de sons que podem perturbar a mente de quem não está acostumado com o silêncio. Mas aquilo não era apenas a biblioteca respirando. Os sussurros tinham algo humano. No início pensei que era o vento, ou talvez o prédio fazendo seus rangidos naturais, mas depois da terceira vez percebi que era algo mais. Era como se palavras estivessem sendo formadas, mas sempre à beira da compreensão, frustrantemente distantes, me provocando. As luzes piscavam ocasionalmente, algo que eu achei normal no início. Prédios antigos têm problemas com fiação. Mas o que mais me incomodava era o frio. Não o tipo de frio que vem com a noite, mas um frio que parecia emanar do próprio prédio, das paredes, dos livros. Na terceira noite, as coisas começaram a ficar realmente estranhas. Eu tinha uma rotina simples. Entrava, acendia as luzes dos corredores principais, dava uma volta rápida para me certificar de que ninguém estava por lá, e depois me sentava na pequena sala de controle com uma xícara de café morno. Não era o trabalho mais emocionante do mundo, mas era estável. Eu precisava do dinheiro, e essa biblioteca me pagava o suficiente para cobrir o aluguel e ainda sobrava para o básico. O trabalho perfeito, certo? Naquela noite, no entanto, algo mudou. Ao fazer minha ronda habitual, ouvi um leve arrastar de passos. Algo ou alguém estava andando atrás de mim. Congelei por um segundo com a lanterna apontada para a frente, tentando ouvir novamente. E então veio o som. Tap, 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 lento, hesitante. Virei-me rapidamente com a lanterna iluminando os corredores, mas não havia ninguém. O lugar estava deserto, como sempre. Resolvi inspecionar o som. O chão era feito de madeira antiga, e meus passos ecoavam alto, como o de um condenado marchando para seu destino. Segui o corredor principal até uma ala que eu raramente visitava, onde os livros mais antigos e frágeis eram mantidos. Aquelas prateleiras repletas de volumes encadernados em couro pareciam respirar, como se cada livro estivesse vivo, observando. Foi quando vi algo que me fez parar no meio do caminho. Uma das estantes estava aberta, revelando uma porta de ferro maciço, com entalhes e runas que não reconheci. Aquilo não estava nos mapas da biblioteca. Eu trabalhei lá por meses, e nunca havia visto essa parte antes. Como poderia estar ali, de repente? Me aproximei, hesitante, e toquei a porta. Estava fria como gelo, e à medida que meus dedos percorreram os entalhes, um calafrio percorreu minha espinha. Era como se a própria biblioteca estivesse tentando me alertar. Mas era tarde demais. O que quer que estivesse atrás daquela porta já havia sido liberado. Foi então que a porta se abriu sozinha, rangendo pesadamente, revelando uma escadaria escura que descia para as profundezas. E os sussurros, aqueles mesmos sussurros que vinham me assombrando nas últimas noites, agora eram audíveis, claros como o dia. Desça, eles diziam. Desça e veja. Eu sabia que deveria ir embora. Cada instinto no meu corpo gritava para correr, mas havia algo naquela escuridão que me chamava. Contra meu próprio julgamento, comecei a descer. O ar lá embaixo era diferente, mais denso, mais pesado. A escada parecia interminável, como se eu estivesse descendo para o próprio inferno. Ao chegar ao final, encontrei uma sala vasta, iluminada por velas que pareciam nunca se apagar. No centro havia um livro enorme, encadernado em couro negro e com páginas que brilhavam levemente, como se estivessem esperando alguém para lê-las. Sem pensar, me aproximei. Era como se algo estivesse me puxando em direção ao livro. Quando toquei a capa, senti uma dor aguda nas pontas dos dedos, mas ao mesmo tempo uma sensação de poder absoluto. Contra toda a lógica, abri o livro. E foi nesse momento que os sussurros pararam. Eu não deveria estar vivo para contar essa história. Naquele momento, diante do livro pulsante de energia, algo mais forte do que o medo me dominou. O desejo de saber, de compreender o que estava escondido nas páginas. Foi essa curiosidade, essa maldita curiosidade, que me levou ao abismo. E quando falo em abismo, não estou exagerando. Aquilo que encontrei no fundo daquela biblioteca nunca mais me deixou. A sensação de poder que percorreu meu corpo ao tocar o grimório era intoxicante, como se todas as respostas do universo estivessem ao meu alcance.
Mas com esse poder veio algo mais. Uma presença, algo antigo e faminto que parecia se mover dentro de mim. Senti sua influência se espalhar como uma doença, invadindo meus pensamentos, distorcendo minha percepção. E então, uma única palavra ecoou pela sala. Uma voz rouca e grave que parecia reverberar nas paredes da câmara subterrânea. Escolhido. De repente, o ar ao meu redor ficou pesado, como se estivesse sendo pressionado de todos os lados. A porta de ferro pela qual eu havia descido se fechou com um estrondo ensurdecedor. As velas bruxulearam violentamente, mas não se apagaram. Tudo ao meu redor começou a girar, e os sussurros, que antes eram distantes e indistintos, agora estavam mais próximos, mais fortes. Mas havia algo de diferente neles agora. Não mais apenas sussurros de advertência. Eles estavam me chamando. O Grimório, agora aberto diante de mim, exibia uma única página escrita em uma língua que eu não conseguia reconhecer. As letras brilhavam com uma luz fraca, como se estivessem esperando que eu as lesse. Era como se o livro estivesse vivo, pulsando com uma energia que parecia antiga, quase primitiva. Por um momento, eu hesitei. Cada fibra do meu ser me dizia para fechar aquele maldito livro e correr o mais rápido possível. Mas já era tarde demais. Algo mais forte do que eu havia tomado controle. Leia. Aquela mesma voz ecoou novamente, desta vez com um tom autoritário, impossível de ser ignorado. Meus lábios se moveram, quase por vontade própria, e antes que eu percebesse, as palavras começaram a sair da minha boca. Palavras que eu não entendia, mas que pareciam vir de algum lugar profundo dentro de mim. Com cada sílaba, as velas ao meu redor queimavam mais brilhantes, e as sombras nas paredes pareciam se contorcer, assumindo formas grotescas, como se estivessem se libertando de uma prisão antiga. O chão começou a tremer levemente, como se algo abaixo da biblioteca estivesse se movendo. E foi então que percebi. Eu havia feito algo terrível. Aquelas palavras, aquele livro, não eram apenas histórias esquecidas de um tempo distante. Eles eram a chave para libertar algo. Algo que nunca deveria ter sido libertado. De repente, uma figura surgiu das sombras. Alta, esquelética, com olhos fundos e vazios. Seu rosto estava coberto por uma máscara antiga de ferro, e suas mãos, longas e ossudas, seguravam uma lâmina fina que parecia brilhar à luz das velas. A criatura me observava silenciosamente, como se estivesse esperando por algo. Mais figuras começaram a aparecer, uma a uma, todas vestindo trajes antigos, desbotados pelo tempo, mas cada uma com uma máscara de ferro única. Pareciam sacerdotes de um culto antigo, talvez os próprios guardiões do Grimório. Eles se reuniram ao meu redor, formando um círculo perfeito, todos me encarando com seus olhos mortos. O líder, o que havia aparecido primeiro, deu um passo à frente. Quando ele falou, sua voz não era mais um sussurro. Era clara, ressonante e cheia de autoridade. Você completou o ritual, ele disse, sem qualquer emoção. Agora deve assumir o seu lugar. Senti uma onda de pânico se espalhar pelo meu corpo. O meu lugar? Perguntei com a voz trêmula. Você libertou aquilo que estava preso, continuou ele. Agora, precisa pagar o preço. Os guardiões começaram a entoar um cântico baixo, seus corpos balançando de um lado para o outro como se estivessem em transe. As palavras eram incompreensíveis, mas havia algo nelas que fazia o ar ao meu redor vibrar. E então, a escuridão começou a se espalhar pelas paredes da sala, engolindo as velas e mergulhando tudo em sombras profundas. A presença que senti antes, aquela coisa que havia se movido dentro de mim quando toquei o Grimório, estava se manifestando completamente agora. Era uma força tão antiga quanto o próprio tempo, uma entidade que havia sido presa nas profundezas daquela biblioteca por milênios. E eu a havia libertado. O chão abaixo de mim começou a rachar, pequenas fissuras se abrindo e soltando uma fumaça escura e sufocante. A entidade estava tentando sair, e eu sabia que, se conseguisse, não haveria maneira de detê-la. Feche o livro, gritei para mim mesmo, mas meus músculos estavam paralisados. O Grimório parecia colado às minhas mãos, como se estivesse sugando minha energia vital. O líder dos guardiões se aproximou mais uma vez, agora apenas a centímetros de distância. Você pertence a ele agora, ele sussurrou. Não há fuga. E então, como se as palavras dele fossem um gatilho, uma dor lancinante atravessou meu peito. Caí de joelhos, ofegante, enquanto a entidade começava a assumir o controle total do meu corpo. Senti meus ossos se contorcerem, meus músculos queimarem, como se estivesse sendo moldado por forças além da compreensão humana. Os guardiões continuaram a entoar,
implacáveis, enquanto a escuridão envolvia tudo ao meu redor. O último lampejo de consciência que tive foi de olhar para as prateleiras empoeiradas da biblioteca, para todos aqueles livros que abrigavam segredos além do entendimento humano. Eu havia sido apenas mais um idiota curioso, mais um a ser devorado pelo desejo de saber o que não devia. A última coisa que ouvi antes de perder completamente a consciência foi o som da porta de ferro se fechando novamente, selando tudo. Talvez para a próxima vítima. Eu nunca deveria ter tocado aquele livro. Houve uma noite em que a solidão da madrugada pesou sobre nós de uma forma insuportável. Todos conhecem o silêncio da noite, mas nem todos conhecem o tipo de silêncio que corta, que ecoa dentro da mente como um grito não ouvido. Aquela era uma dessas noites. Eu podia jurar que o vento, ao passar pelas frestas da velha casa do sino, sussurrava nossos nomes. E mesmo agora, anos depois, cada vez que passo por aquela rua, me pergunto se os fantasmas daquela noite ainda nos observam, esperando que voltemos. Meu nome é Clara, e na época dos eventos que vou relatar, eu tinha 19 anos. Era uma estudante de filosofia em uma universidade no interior. Morava em uma pequena cidade cercada por colinas. E como qualquer lugar que carrega sua história em pedras antigas, a cidade tinha sua própria lenda. A Casa do Sino, uma construção abandonada no alto de uma colina, era a protagonista desse conto macabro. Havia algo de terrivelmente inquietante naquela casa, algo que atraía as pessoas, ou melhor, as prendia. Eu não era a única a sentir essa curiosidade quase mórbida. Havia Tomás, um garoto um pouco mais velho, 22, estudante de história. Ele sempre tinha uma explicação racional para tudo, embora, naquela noite, nem mesmo ele pudesse explicar o que aconteceu. Ana, 20, era uma das minhas amigas mais próximas, estudava arte e sempre se mostrava fascinada por locais antigos e cheios de histórias. E havia Pedro, 21, que trabalhava em um café perto da universidade e que parecia sempre se envolver nas nossas aventuras sem questionar, como se estivesse destinado a estar conosco naquela noite. Era outono, e o vento cortava com um frio incomum para aquela época do ano. Estávamos no café como de costume, quando Pedro, com um sorriso quase desafiador, nos sugeriu: "Vamos à Casa do Sino esta noite." Olhei para ele, surpresa. Aquela casa era evitada por todos, principalmente à noite. As histórias diziam que o sino, que não havia tocado em décadas, soava sozinho nas madrugadas escuras, chamando as almas dos que ousassem se aproximar. Ana riu, como sempre fazia diante de desafios. Quem tem medo de um sino que nem funciona mais? Tomás, cético, tentou nos acalmar. Vocês sabem que tudo isso é superstição, certo? O sino foi desmontado há anos, e essa história de fantasmas é só um boato para afastar vândalos. Mas no fundo, todos nós sabíamos que algo naquela casa nos incomodava. Concordamos em ir. Era, afinal, uma aventura noturna. Não havia nada a temer. Ou era o que dizíamos a nós mesmos. Subir a colina que levava à Casa do Sino à noite era algo que parecia simples durante o dia. Mas naquele momento, cada passo parecia um fardo. As árvores faziam sombras grotescas sob a luz fraca da lua, e o silêncio se misturava com o som abafado de nossos passos. A casa, com sua estrutura de madeira desgastada e suas janelas quebradas, parecia um cadáver esperando ser enterrado. No topo, o sino, uma vez glorioso, agora era uma sombra de seu passado, pendurado em uma torre que mal se sustentava. Chegamos ao portão enferrujado. O vento soprava através das tábuas soltas, criando um lamento contínuo que ecoava na noite. Tomás foi o primeiro a entrar, sempre o mais corajoso entre nós. "Vamos, é só uma casa velha", disse ele, acenando para que o seguíssemos. Um a um, cruzamos o portão, sentindo o peso do lugar nos ombros. A porta principal estava entreaberta, como se já estivesse esperando por nós. Uma vez dentro, o cheiro de madeira podre e umidade invadiu nossas narinas, mas o mais perturbador era o frio intenso, quase sobrenatural, que parecia emanar das paredes. Ao entrar, Ana acendeu uma lanterna, e a luz dançante revelou o interior abandonado da casa. O hall de entrada era imponente, com uma escadaria que levava aos andares superiores, mas havia algo de errado ali. A casa parecia maior por dentro do que por fora. Os corredores se estendiam por muito mais tempo do que o esperado, e o eco dos nossos passos ressoava como se estivéssemos em uma caverna. Pedro estava inquieto. "Vocês sentiram isso?" perguntou ele em um sussurro. Todos nós sentimos, embora ninguém quisesse admitir. A casa parecia estar viva. Cada parede parecia respirar, e havia uma sensação opressiva de que estávamos sendo observados.
É só o vento, murmurou Tomás, mas sua voz traía o nervosismo. Continuamos andando, explorando os cômodos escuros e vazios, até chegarmos à sala principal, onde o sino retirado de sua torre estava exposto, coberto de poeira e teias de aranha. Era maior do que eu esperava, com inscrições antigas gravadas em sua superfície. E então ele tocou. Não o sino em si. Ele estava ali imóvel, frio e morto. Mas o som. O som do sino ecoou pela casa, profundo e melancólico, como se tivesse vindo de outro lugar, de outro tempo. Ana deixou cair a lanterna, e a luz piscou violentamente antes de se apagar. Ficamos imersos em uma escuridão total. O que foi isso? Pedro sussurrou, sua voz tremendo. Nenhum de nós respondeu. O som do sino continuava a ecoar, como se ressoasse dentro de nossas cabeças. E então, algo pior aconteceu. Sentimos presenças. Sombras moviam-se ao nosso redor, figuras que não podíamos ver completamente, mas que sabíamos estar ali. Elas nos cercaram, nos observando. Tomás, sempre o racional, tentou encontrar uma explicação. É só o vento, o eco. Mas sabíamos que não era, porque as sombras começaram a sussurrar nossos nomes. Cada um de nós ouviu seu próprio nome sendo chamado, suave e sedutor, como uma canção de ninar cantada por uma mãe morta há muito tempo. Foi Ana quem quebrou o silêncio. Precisamos sair daqui, disse ela, a voz carregada de medo. Mas a casa não nos deixaria partir tão facilmente. As portas começaram a bater, as janelas trincaram, e o som do sino, aquele maldito sino, ficou mais alto, mais próximo. Corremos para a porta, mas ela estava trancada. Algo do outro lado nos impedia de sair. Pedro bateu contra ela com todas as forças, enquanto Tomás tentava forçá-la com uma cadeira velha. Mas nada funcionava. Estávamos presos. Foi então que olhei para o sino e percebi. As inscrições brilhavam fracamente, como se fossem gravadas com fogo. Não eram apenas decorações, era uma espécie de feitiço, um encantamento. E o sino, de alguma forma, estava vivo. Ele nos havia chamado, e não nos deixaria ir. Finalmente, depois do que pareceram horas, a porta se abriu sozinha. Sem pensar, corremos para fora, deixando a casa para trás. O vento nos seguiu, como se tentasse nos puxar de volta, mas conseguimos escapar. Nunca mais voltamos à casa do sino. E até hoje, nenhum de nós fala sobre aquela noite. Mas às vezes, em noites muito silenciosas, eu ainda ouço o som do sino. E me pergunto quantas almas ele já chamou e quantas ainda irá chamar. Se você já perdeu a noção do tempo e numa noite longa de trabalho, talvez entenda o que estou prestes a contar. Talvez, por um momento, você tenha sentido que o tempo parou, que as horas não avançavam, que os ponteiros do relógio estavam conspirando contra você, arrastando-se de propósito. Foi isso que pensei no início também. Mas o que aconteceu naquela noite, naquele escritório, era mais do que uma ilusão de tempo. Era real. E ainda é. Eu me chamo Eduardo, e na época desse incidente eu tinha 25 anos. Havia acabado de conseguir um emprego como assistente administrativo em uma grande empresa de consultoria. Não era o trabalho dos meus sonhos, mas pagava as contas. O prédio onde eu trabalhava era uma construção comum no centro da cidade. Nada de especial, ou pelo menos era o que parecia. Havia também a Carolina, uma colega que eu conheci pouco tempo depois de começar, no turno da noite. Ela tinha 27 anos e trabalhava na mesma empresa há cerca de 3 anos. Sempre parecia nervosa, mas eu pensava que era apenas o estresse do trabalho. Havia algo de inquietante no jeito que ela evitava falar sobre as noites que passava lá. Só mais tarde eu entenderia o porquê. E por último, tinha o Álvaro, um homem mais velho, com seus 40 e poucos anos, que dizia estar na empresa desde a fundação. Eu o vi algumas vezes no andar de cima, sempre vagando pelos corredores vazios. Ele tinha um jeito peculiar, como se estivesse sempre perdido em pensamentos ou perdido de verdade. Minha primeira semana no turno da noite foi tranquila. A sala estava sempre vazia, exceto por mim e ocasionalmente Carolina. O trabalho era monótono, revisar documentos, enviar e-mails atrasados, coisas normais. Mas na segunda semana, comecei a notar as luzes. Elas piscavam. No início, pensei que era apenas um defeito elétrico, mas o padrão era perturbador. Era como se estivessem piscando em algum tipo de código. Mais do que isso, eu sentia que cada vez que as luzes apagavam, por apenas um segundo, algo mudava no escritório. As mesas pareciam mover ligeiramente de lugar. As cadeiras estavam viradas para direções diferentes, e o relógio não se movia. Eu olhava para o relógio digital da minha mesa, e as horas continuavam presas em 023.
Por mais que eu trabalhasse e por mais que tentasse me concentrar, o tempo não avançava. Achei que era um erro do relógio, mas não era. Peguei meu celular e ele também marcava 02:13. O arrepio subiu pela minha espinha. Fui até a cozinha do escritório, onde encontrei Carolina. Ela estava parada em frente à máquina de café, olhando fixamente para o relógio de parede, que também marcava 2:13. Isso está acontecendo há quanto tempo? Perguntei. Ela demorou alguns segundos para me olhar, como se estivesse tentando entender minha pergunta. O tempo parou para você também? Sussurrou ela, com uma expressão assustada. Estou aqui há dias, ou anos, eu não sei mais. Eu ri nervosamente. Aquilo não podia ser verdade. Era algum tipo de piada? Uma câmera escondida? Você está brincando, né? Ela balançou a cabeça lentamente. Você vai ver, Eduardo. Eles sempre vêm. Voltei para minha mesa, ainda cético, tentando me convencer de que aquilo era só uma coincidência. No entanto, a sensação de desconforto não me deixava. Continuei a trabalhar, tentando ignorar o relógio imóvel. Mas depois de um tempo, precisei sair. Fui até a porta de entrada do escritório, abri-a e voltei para a mesma sala. O mesmo corredor, as mesmas mesas. Fechei a porta e tentei de novo. E mais uma vez. Cada vez que eu saía, retornava para o ponto de partida. Meus nervos começaram a se desgastar e finalmente eu corri pelo escritório. A sala parecia não ter fim. Não importava quantas portas eu atravessasse, sempre voltava ao mesmo lugar. As mesas estavam diferentes agora, espalhadas de maneiras impossíveis, como se tivessem sido rearranjadas por uma mão invisível enquanto eu não olhava. Naquele momento, eu vi Álvaro pela primeira vez. Ele estava sentado em uma das mesas, fumando calmamente, como se estivesse em um café. Não adianta correr, garoto. Já tentamos de tudo, ele disse sem sequer me olhar. O que está acontecendo aqui? Perguntei, sem fôlego. Você está no turno da noite agora. Ele respondeu com um sorriso amargo. E não vai sair. Conforme as horas ou não horas passavam, comecei a perceber que eu não estava sozinho. Nas sombras havia outras pessoas, mas elas pareciam menos presentes. Eu as via de relance, trabalhadores em cubículos, presos em suas cadeiras, digitando no vazio. Suas roupas estavam gastas, seus rostos pálidos, como se estivessem ali há séculos, presas no mesmo instante. A cada nova tentativa de sair eu voltava ao mesmo lugar, até que comecei a entender o que Álvaro e Carolina tentaram me avisar. O escritório não era apenas um lugar, era uma prisão. Uma prisão onde o tempo não avançava, onde o trabalho nunca acabava e onde você se perdia, até esquecer quem era. Carolina se aproximou de mim certa noite, o rosto mais pálido do que eu jamais havia visto. Você vai se acostumar, sussurrou ela. Eventualmente, todos nós nos acostumamos. Eu não queria acreditar, recusei-me a aceitar que estava preso ali, mas o relógio continuava a marcar 2h13, e cada saída apenas me trazia de volta. Álvaro ria, sua voz ecoando pelos corredores vazios. Ele sempre vem, garoto. Sempre.